Bom, gente, vamos agora, né, para encerrar essa nossa abertura aqui pela mesa, as palavras do nosso coordenador estadual do MDA, né, nosso amigo, companheiro, como já falei sempre, nosso padrinho, nossa madrinha, amigo, companheiro que eu aprendi, que eu conheci, Vitor Tinoco. Pessoal, boa tarde, Agulha dos Reais. Então vamos falar alto. Boa tarde, Agulha dos Reais. Tá calor, peço desculpas ao atraso. A gente tem vindo numa grande viagem que a gente quer atender todo mundo, né? Meu nome foi muito citado aqui, mas eu sou o Vitor Tinoco, sou professor de Geografia. Todo mundo me chama de doutor. Sim, eu sou doutor em Geografia, tenho todas as qualificações, mas antes de tudo eu sou um professor, que é o principal título que eu tenho. Como professor, a gente sabe muito falar, mas a gente aprende uma coisa também com os alunos e com a vida, com os pais, é ouvir. E a gente está viajando o estado todo para ouvir o povo. Foram 7 anos sem política para a agricultura familiar. 7 anos sem um trator chegar se não for por emenda parlamentar. 7 anos sem subsídios. 7 anos sem compras públicas. Então, tá vendo o povo aqui reunido? É muito importante para a gente estar falando para Brasília que o Rio de Janeiro está mobilizado em torno da agricultura familiar. Então, isso é uma honra estar aqui. Eu venho de uma tarefa, eu não venho só para uma indicação política ou cargo em si, eu venho de uma tarefa. Minha tarefa é ajudar a agricultura familiar do estado do Rio de Janeiro, ou seja, fluminense. Porque às vezes a gente chega em determinados lugares e fala assim, é carioca. Eu sou carioca. Mas o sobrenome me entrega que eu sou do interior, né? Tinoco. E às vezes eu ligo para o interior, mas tem propriedade de terra? Não, eu sou sem terra. Antes de tudo, eu sou sem terra. Sou de família de lavrador, nordestino. Mas eu tenho uma relação com o Rio de Janeiro, com esse interior, com esse fluminense, né? Como uma professora de literatura me ensinou, há muito tempo atrás, fluminense vem de fluvial, dos rios, o flumen no latim. Então, os rios que convergem para onde? Para a Baía de Guanabara. É um rio somente. Por que eu falo isso? Porque a gente vive num estado partido. Então, como assim partido? A capital, que é aquela coisa gigantesca da metrópole toda, e o interior que às vezes é esquecido. Mas eu tenho como prioridade pensar esse interior. Pensar os 92 municípios que eu componho, né? Claro, de a gente tirar, vão ser em torno de 70 e poucos, mais os 19 da região metropolitana. Mas a gente tem desafios, né? E os grandes desafios que a gente tem tido nesse primeiro momento é que o presidente Lula mandou, que é acabar com a fome. Mas como é que a gente acaba com a fome? É só dando Bolsa Família, linha de crédito? Não, é produzindo alimentos. Não é qualquer alimento, são alimentos saudáveis. E quem produz o alimento? Está aqui na minha frente. São os trabalhadores e trabalhadoras, que a gente não pode esquecer desse lugar, tem um papel fundamental do campo. E eu tenho essa responsabilidade com o Rio de Janeiro. Dá um chute de quantas pessoas estão em estado de fome no nosso estado. Fala aí, gente. Dá um chute. 3 milhões de fluminenses. Né? 3 milhões de fluminenses. E a gente tem que fazer um trabalho como esse que é feito pelo GES de organizar para que a população tenha acesso à terra. Mas como é que a gente tem? Reforma agrária ou crédito fundiário que é complicado. Mas isso eu vou guardar para daqui para frente, mais para frente. Neste momento eu quero fazer uma série de agradecimentos aqui, mas um agradecimento especial ao GES, né? O Cláudio Rocha também. Mas assim, por toda essa mobilização, todo o trabalho no entorno de organização. Para mim é fácil estar chegando aqui, todo o trabalho já organizado, um ano todo, para falar do PNCF. O ganho não é meu não, gente. O ganho tem que ser de vocês e reconhecer quem fez o trabalho. Quando o Gerson foi lá, eu estava 2 meses na MDA, a gente organizando, pouca gente, tudo. Mas o Gerson abriu meus olhos, porque quando o pessoal visita o MDA, você fica, traga os alimentos, traga os seus produtos para a gente tirar a foto aqui no escritório e mandar para Brasília.
para a gente mostrar que o povo está trabalhando, o povo precisa de terra, que dá para aumentar essa produtividade, que é outra coisa que eu quero falar. E esse cara me cativou sobre o PNCF. E a forma séria, honesta e comprometida que ele fez isso, junto com o Antônio Cláudio, me fez querer falar assim, Cláudio Rocha, perdão, o Antônio Cláudio foi o que eu visitei ontem. Me fez querer falar, pô, não, realmente. Mas por quê? Eu vi outro dia numa cerimônia falar que o agricultor estava sozinho, abandonado, largado e tal, e eu discordei na hora. O que eu discordei foi porque na pandemia, nos piores momentos, quem está é o extensionista da Emater. Quem está é o extensionista da Emater. Falar, o extensionista é um professor. Não, o extensionista não está para mim, cara. Está para trabalhar junto com o agricultor, porque o agricultor também ensina. Então, quando eu ouvi isso, eu fiquei indignado porque está o extensionista da Emater, que uma das minhas prioridades, e que firmei com acordo com o Marcelo Costa, nosso presidente, de estar trabalhando para uma Emater fortalecida, para uma Emater que possa ter estrutura para estar participando e fazendo trabalhos como esse. Então, veio a Brasília em busca de renegociação de dívida, de revisão de contrato, infraestrutura, nesse sentido todo. Por quê? Porque sem a Emater e seus extensionistas não chega a política pública. Porque um dos problemas que todo mundo tem hoje é quem? O CAF, Cadastro da Agricultura Familiar. Aí você vê lá um monte de DAP, poucos CAFs. Para você acessar a política pública tem que ser o CAF. E aí isso tem que estar na infraestrutura da Emater. Computador, internet, carro, combustível. Para esses caras estarem podendo atuar e emitir o CAF. Porque para ter o CAF, você tem uma série de questões que estão em torno disso. E a gente tem que estruturar. Porque hoje, sem o CAF, que é um problema, que eu estou muito focado, é justamente essa questão que a gente tem que botar o agricultor dentro das políticas públicas. E essa questão de produzir alimentos para combater a fome, a gente primeiro tem que botar o agricultor, dar condições e fundamentalmente dignidade. Não posso falar assim, não, só vamos resolver tal. Cidadania para a roça, gente. Cidadania para o povo do campo. Cidadania também é para vocês, escola, cultura, tudo dentro de acordo com a realidade, que a qual os trabalhadores rurais têm direito de continuar. Então, assim, eu falo em nome de duas figuras importantes. Primeiro é o presidente Lula, que tem uma preocupação muito grande com o povo da roça, com o povo rural, né? Segundo é o ministro Paulo Teixeira também, que deu essa missão para que eu possa estar aqui trabalhando no Rio de Janeiro. E os ambos sempre me viram e falam lá no Plano Safra que o Gésio foi. Gésio me deu as reivindicações que tirou nomes, passei diretamente para o ministro Paulo Teixeira e ficou muito feliz, falou isso para o Marcelo Costa também, ter visto os extensionistas da Emater de tão capilar, profundo. Mas eles falaram uma coisa, o ministro falou uma coisa no Plano Safra e depois ele falou comigo, que foi uma missão que o presidente mandou para a gente fazer, tratar todo agricultor como se fosse o presidente Lula. Então, quando a gente trata o agricultor como presidente, é tratar com dignidade e respeito. E seriedade sobre isso, que é o ponto principal. A gente está tratando com seriedade, porque hoje são um conjunto de políticas públicas que retornam, né, e o PNCF é uma delas, que eu sei que é o grande tema do dia, né? Eu sei que o PNCF é uma delas, e a gente está numa primeira etapa desse PNCF, que é a organização da comunidade, dos interessados. A segunda etapa que entra é a construção do projeto com a Emater, que a gente está em diálogo, o MDA do Rio de Janeiro com a Emater, a diretoria de crédito da Emater, para que a gente possa fazer os projetos às famílias para serem inseridas. Então tem uma etapa de diagnóstico, a etapa de análise do crédito, ou melhor, a etapa de análise dos projetos, a etapa estadual, a etapa federal, a etapa de ajuste até a saída efetivamente do crédito para compra da terra, que é R$185 mil, mas ela não precisa ser comprada individualmente, ela pode ser feita em associações. Então a gente está num processo de construção. O Gésio me deu um presente estar aqui nesse momento, vendo todas essas ações, todo mundo muito organizado. E justamente tendo gente querendo para a terra, porque terra é direito de trabalho, é dignidade também. Você vai ter ali na terra o lugar que você vai fazer a tua roça para a tua comida diária, as suas galinhas, os seus ovos.
Você vai fazer um conjunto de ação que vai gerar renda para você, além de moradia. Então é muito importante também isso. E eu sei que o pessoal todo quer o crédito para a NCF para ser bem pago, ou seja, para pagar com dignidade, ter o seu título de terra colocado lá e dito resultado efetivamente do seu trabalho. Isso é muito importante nesse momento. Mas também vou deixar um compromisso com vocês, porque eu não só venho aqui fazer compromisso não, gente. Porque a gente vai conseguir esses títulos, vou trabalhar muito para isso, porque eu vi a seriedade do Gésio, do Cláudio Rocha, tudo isso. Mas fundamentalmente, a gente tem que começar também a estar se inserindo nas compras públicas e nas compras institucionais. O que é isso? Primeiro, Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE. Todo mundo conhece o PNAE? Ou já ouviu falar? Então, o PNAE, o governo federal, via o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a FNDE, dá para as prefeituras e para o governo do estado um valor X para a compra da merenda escolar, no caso, a alimentação escolar agora. Desse valor, 30% tem que ser comprado da agricultura familiar. Então, secretário, isso fica uma tarefa para a gente aumentar a produção daqui, porque quando a gente dá terra para o trabalhador, para esse trabalhador estar relacionado nas compras institucionais, nas compras públicas. Então, o Rio de Janeiro não está cumprindo plenamente. Dos 30%, vou fazer uma brincadeira de matemática, dos 30%, proporcionalmente a gente só cumpre 16% do valor geral. É muito pouco. Olha a quantidade de gente aqui, cara. E quando eu falo de produção de alimentos nos municípios, isso é renda que fica comprada pelo próprio município. É dinheiro que fica aqui. Isso faz com que a riqueza fique, o circuito mais curto, incentive com a agroindústria, que se incentive mais feiras, mais atividades. Fora a questão... Ok. Eu vi esse valor. Fora a questão de que a gente tem alimentos saudáveis chegando nas nossas crianças. E aí, falando das nossas crianças, a gente fala de juventude. Estou muito feliz aqui em te conhecer. Parabéns, ver um jovem à frente da nossa associação. É importante a gente estar falando dos nossos jovens, porque é a juventude que fica. E ontem eu estava no Carmo, fiz uma fala lá no Carmo, e aí um senhor levantou e falou para mim assim: mas a gente tem que falar dos velhos também, tem que ter uma política para idosos rurais, isso é verdade. E aí a gente, numa conversa, olha só como é que o diálogo é. Não é porque eu sou ente público, né, o doutor como falo, que a gente tem todas as respostas, mas a gente aprende ouvindo, dialogando, né. E aí ele falou assim: não adianta só os reais está pedindo, muitos municípios estão pedindo e a gente está com muita demanda, ainda bem, não pode se reclamar, mas a gente quer ajudar a atender todo mundo. Então eu estou fazendo aqui com um carinho muito grande ao Gésio, ao Cláudio Rocha, todos, porque eu sei que é um trabalho sério, um trabalho que vai trazer resultados. Para mim, eu não estou interessado, eu volto para a universidade, mas é para o povo de Santa Maria Madalena, Conceição de Macabu e para os nossos jovens. Então isso significa que é comida no prato, a missão que o presidente Lula nos mandou. E essa missão começa com uma coisa que a gente, só para encerrar, foi no dia 18 de agosto, que foi o lançamento do Plano Safra. Foi o maior plano safra da história colocado. 77 bilhões de reais para a agricultura familiar, focados em 3 coisas: jovens, mulheres e agroindústria. Para quem produz alimento, há um crédito de 3%, antes era para 4%, foi para 3%. E a gente tem que trabalhar para que tenha esse acesso ao crédito. Então a gente tem que trabalhar junto com a Emater para que a CAF aumente. Eu já vi que o município está com poucas CAF no horizonte, mas isso não é só a Emater. A gente tem que conversar com os sindicatos, enfatizar as secretarias, para que tenha acesso às políticas públicas. E é esse o meu trabalho, o acesso à política pública. Muito obrigado, estou aqui para ouvir. O que eu puder responder, responderei, senão eu anotarei e mando a resposta em outro momento. Tá bom, gente? Obrigado e parabéns. Bem, gente, como programamos nosso almoço para as 12h30, são 12h27, né? Nós agora vamos almoçar ao som do nosso companheiro Christian Vargas, tá bom? E retornaremos às 13h30, porque teremos palestra do Ações do MDA e conversa com o MDA. E às 15 horas teremos palestras com Gésio Daflon sobre o PNCF e às 16 horas
palestra com o Vitor Tinoco sobre o PNAE e às 17 horas, palestra sobre experiências no PNAE com o colega José Carlos da Emater de Carapebus. Portanto, teremos uma tarde extensa, mas não vão embora, porque é importante a presença de todos, tá bom? Bom almoço agora, tá?